começando mais um programa Sou Bem Sucedido aqui na BMC News, o nosso encontro semanal. Estou aqui com o meu amigo Vandique Silveira. Tudo bem, Vandique? Olha, não podia estar melhor. Pessoal, hoje nós temos uma entrevista fantástica com uma pessoa inspiradora em vários aspectos. E aí, o que a gente faz? Eu acho que tem que falar com quem? Nós vamos falar com a Keila. Anota aí, fala com a Keila, que é bem fácil. Pega a sua câmera e vai no QR Code. Tá vendo esse aqui. QR Code aqui? Você vai pegar a sua câmera, você vai diretamente falar com a Keila, porque você, que é o nosso telespectador aqui na BMC News, você tem uma semana, é isso mesmo, uma semana de mentoria com o Vandique Silveira, comigo, e mais 10 especialistas na faixa. Você não paga nada. Presente da BMC. Uma semana você vai poder estar com a gente nessa mentoria, tá bom? Vandique, quem é o nosso convidado? Caríssimos, eu tenho a honra de apresentar um amigo de infância, uma pessoa que brilhou nas quadras de basquete, que me ensinou a jogar, tá certo? Você sabe jogar basquete, Vandique? Eu joguei basquete, mas eu nunca cheguei nem perto dele. Eu era da classe do irmão dele. Eu tenho aqui uma pessoa que me inspirou quando eu era criança para jogar basquete e tenho uma inspiração hoje como um homem de negócios, um empresário, um empreendedor que tem um banco BMP, é um banco de Credit as a Service, Banking as a Service, é um banco digital. O Carlos Benites, o meu grande amigo Carlão. Carlão, seja super bem-vindo aqui ao Sou Bem Sucedido. Bem-vindo. Muito bom. Bom, você jogava bem, Vandique. Você jogava bem. Você era forte. Você punha medo nos caras. Quem jogava bem era o Pique. Isso que era bom. Isso que era bom. Gente, obrigado pelo convite. Vou contar um pouquinho aí da nossa história, como é que a gente chegou aqui. Contar um pouco desse mercado novo, porque quando a gente fala Banking as a Service, Credit as a Service, o pessoal só assiste a ponta do iceberg. A conversa é muito mais longa que isso, né? Até falei, a gente vai precisar de um dia para contar toda a história, mas vamos lá, a gente vamos tentar resumir e fazer de uma forma mais didática, né? Principalmente para o pessoal que tá começando a ouvir esse negócio agora. E você é de São Paulo mesmo, então? São Paulo, capital. E você tem irmãos, como o que estudou com o Vandique, né? Como você Dois falou. irmãos, um morando fora do Brasil, um morando aqui. Uma mulher, casado, uma filha de 12 anos, que quer ser perita criminal. Pô, assistiu... Como é que era? Tá vendo Netflix demais. Vocês acreditam que eu tenho 2 pacientes adolescentes que eles querem ser perito criminal? Como é que era o nome? Tinha não era Netflix ainda, era... Acho que era na HBO. Sim. Que tinha... Como é que era o nome daquele negócio? Que o pessoal Não, ainda encontrava um corpo, aí isso, tinha o de Miami, CSI, tinha Miami, tinha Chicago. É isso. E ela falou assim, olha, lá no banco tem um monte de problema para você resolver. Não sei se vai ser criminal, mas perito de alguma coisa você vai ter que ser, porque vai ter um monte de problema e negócio para você resolver. Então, trabalho ela tem. Cyber e afins, né? Isso aí. E essa via empreendedora veio dos seus pais, não veio? Como é que era? Como foi a sua criação para a gente chegar até aqui? Como é que era você na infância? Ele dava muito trabalho, Vandique? Aprontava muito? Não, eu dava trabalho. Ele era o cara que botava ordem. Ele botava ordem. Ele era bom aluno e bom camarada lá no Santo Américo. Então, colégio, depois faculdade, fui fazer medicina. Eu entrei na faculdade de medicina e resolvi não fazer medicina. E aí o que eu tinha ali, eu tinha entrado na PUC em medicina, eu transferi para economia. E fui fazer economia. Tudo a ver, né? Mas não era economia porque eu queria economia, era economia porque era o que tinha. Eu só não queria medicina, depois eu ia ver o que eu fazer. Mas o que tinha ali era um negócio que não me chamava muita atenção. Eu vou te falar que eu sempre gostei muito de desafios. Né? Então, eu entrei na faculdade de economia, no ano seguinte eu já estava como presidente do centro acadêmico. Quer dizer, eu tinha a faculdade e o centro acadêmico. Imagina, um centro acadêmico da PUC nos anos 90. Quer dizer, era uma confusão generalizada. Né? A PUC adorava fazer bagunça. Né? E de lá, fui trabalhar em banco. Né? Arrumei um estágio num banco. Na verdade, eu queria trabalhar no Banco Garantia na época. Não sei se hoje é bom falar isso, mas na época... Na época era importante. Eu queria trabalhar no Banco Garantia. E eu fui lá, fiz as entrevistas todas. Inclusive, fiz a entrevista com o Jorge Paulo Lema. Pô, legal. Só que eu não tinha a mínima ideia quem era Jorge Paulo Lema. Eu só descobri 5 anos depois. Eu falei, porra,
Olha na televisão esse cara me entrevistou. Olha ele ali. E o Garantia achou que eu não tinha perfil. Inclusive eu voltei lá no ano seguinte e falou, pô, você não tem perfil. E foi bem direto, bem straight to the point pra mim, e eu fiquei com aquele negócio engasgado durante muitos e muitos anos. Aliás, estou engasgado até hoje, tá, pra te falar a verdade. E aí fui trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo. É bem aquela história, né? E é o oposto, né? Totalmente oposto, né? Eu fui ser... Na época o cargo era operador de crédito, operador de financiamento. Então eu visitava agências bancárias e lojas de concessionárias de automóvel para vender financiamento de carro. E preencher fichinha cadastral dos clientes, na época era fichinha cadastral, na caneta mesmo. Você não tinha nem... O fax já era um negócio novo. Então tinha alguns lugares que não tinha nem fax, então você tinha que levar a ficha para a agência. E essa foi a história. De lá eu fui pro Banco Francês Brasileiro. Trabalhei lá. Credilhon, né? Deixa eu te contar, vou contar para você também. Você sabe que a minha irmã trabalhava no Banco Francês, a minha irmã mais velha, e eu tinha o desejo de trabalhar lá porque minha irmã trabalhava. E aí eu tinha 14 anos, eu fui fazer chamava Clube Pinheiros, era um curso para você ser office boy. E eu fiz esse curso só para trabalhar no Banco Francês, eu trabalhei lá 2 anos. Não, um ano e meio. Então você foi pro Banco Francês Brasileiro na Paulista. Na Paulista. Do lado do exatamente onde é o meu escritório hoje. No mesmo prédio. No mesmo prédio. Eu trabalhei lá, trabalhei no segundo andar. A minha irmã trabalhou lá, o meu cunhado trabalhou. Você conheceu o meu cunhado? Trabalhou no câmbio. Pô, aqui é todo mundo de casa, então. Trabalhei no Banco Francês. Aí fui trabalhar no Banco Francês porque aquele negócio, fui convidado, né? Saiu do Banco Mercantil, fui convidado para ir. Então, 22 anos de idade, se ser convidado é aquele prêmio, né, que você tem. Aí fui para lá. Cheguei lá e falei, não, o banco não se adapta a mim. Imagina, eu com 22 anos, 23 anos, o banco não se adapta, é muito lento para mim. Eu gosto das coisas mais dinâmicas. Aí saí do Banco Francês Brasileiro e fui trabalhar no Banco Safra. Mas peraí, começou você viajou num espaço de 200 metros na Paulista, né? Porque Não, eu fui dando a volta. Até hoje eu tô dando a volta na Paulista. Eu vou e volto. Eu vou atravessando, aí eu atravesso a rua, vou pro outro lado e volto. Depois eu mostro lá pra vocês como é que é exatamente. Ô, Carlos, voltando um pouquinho, deixa eu te perguntar. Quando você entrou na faculdade de medicina, a gente sabe que o grande calcanhar de Aquiles dos médicos é porque eles não aprenderam, não são todos, mas 99, não aprenderam que são empresários ainda. Então, você parece ser empreendedor, quando você chegou lá, você não, isso não é pra mim. Eu nem cheguei, eu só entrei. Eu acho que o meu desafio... Ele chegou lá e falou, tchau. O meu desafio acho que era passar no vestibular, não era ser médico. Então você nem começou. Não, nem comecei. Meus pais não estavam com tanto dinheiro na época, assim, aí eu fiquei naquela, eu vou dar desculpa que meus pais não podem pagar, e aí eu me organizei nesse momento, saí, vou cuidar da minha vida. E já fui fazer minhas coisas. Foi até segurança eu fui. Tinha que ganhar um dinheirinho, fui ser segurança. Na época tinha um Fonsecas Gang, eu era Fonsecas Gang, de fim de semana. Ganhava um troco pra semana. Né? Tinha festa, tinha tudo. Show. Entrava em tudo. Aí fui pro Banco Safra, aí foi muito interessante, porque no Safra, se eu for lembrando algumas etapas, tem umas etapas muito importantes na minha formação como banqueiro hoje. E na minha entrevista no RH, eu já estava contratado, aí eu fui para fazer uma entrevista no RH, não lembro se era uma gerente, uma diretora, uma gerente, não tinha tanto alto nível assim para ser entrevistado por um grupo grande, né? E aí ela perguntou, por que você quer trabalhar aqui? Aí eu falei, eu acho que eu sou muito bom comercialmente, eu acho que o banco é agressivo como eu comercialmente. Aí ela virou para mim e falou, você acha que o Safra é agressivo? Eu falei, acho. Pode ter certeza do seguinte, o seu José sabe muito bem o que ele está fazendo. Não existe banco agressivo. Então é uma lição que eu levo até hoje. Não existe. Todo banco é conservador. O que você precisa é saber como comandá-lo. E o que fez você enxergar? Isso aí vale uma nota aí, pessoal. Olha só o aprendizado e o processo de maturidade que o Carlão começou a ter ao entrar em contato com uma organização de ponta, mas que sabe exatamente ao que veio. Safra é uma das mais antigas instituições financeiras do mundo e certamente uma de maior sucesso. É uma escola gigantesca passar pelos corredores, pelas salas do Safra, para aprender o mundo do banco. E o que fez você achar que ele era agressivo?
Eu era novato no mercado, eu estava 2 anos no mercado, quer dizer, quando eu ia disputar dentro de um cliente alguma coisa, o Safra estava sempre junto, sempre junto. E tinha vezes que eu ganhava, mas a maioria eu perdia. E eu considerei ele bem agressivo. Entendi. Considerava ele mais dinâmico, mais rápido, mais eficiente, e os outros bancos mais lentos, onde eu trabalhava. Então eu acabava perdendo um negócio para o Safra. Mas, na verdade, o processo e o dinamismo não fazem com que você deixe de ser conservador. Sim. Você pode ser eficiente, dinâmico, ágil, mas ser conservador. Sim. E continuar mantendo o seu processo. Então é exatamente isso que eu vi naquele momento. Aí fui para o Safra. Aí tive um impacto lá em 95 do dólar, que cortou o mercado todo de crédito, o governo, inflação, e aí você não podia emprestar mais do que 6 meses, então meio que os bancos foram cortando pessoas, aí eu pedi para sair e fui morar nos Estados Unidos. E lá eu tive contato com a internet pela primeira vez. O cara me falou, pô, esse computador aqui, dá para você entrar no site e tal e ver as notícias. Eu falei, notícia? Que notícia? Do jornal? Né? Sabe, era um negócio ligado no telefone ainda. Discado, quer dizer, né? A geração nova não tem a mínima ideia do que seja isso. Tinha dia que pegava, dia que não pegava. Sim. Né? E eu lembro quando, voltando para o Brasil em 97, um cara que eu conheci lá, ele falou, poxa, meu pai está investindo numa empresa onde a internet liga assim e por cabo. Cara, em 97, eu nem entendi o que ele falou. Porque para mim não fazia o mínimo sentido. A única coisa que eu sabia é que eu enfiava no telefone e ele ligava. Né? E aí foi a evolução. Cheguei aqui, trabalhei na Cutia Trading. A Cutia tinha uma financeira que atuava junto às concessionárias de automóvel e as montadoras, né? Então naquele momento eu aprendi o banco da montadora, como ele funcionava, isso faz sentido para o que eu faço hoje. Então eu já via desde 97, 91, 99, quando eu fiquei lá, banco da montadora, e aí o dólar de novo. 99, janeiro de 99, de 1 passou para 2, né? O valor, e o mercado foi diminuindo, a Cutia resolveu encerrar as operações e era para eu ir para uma empresa da Cutia. E eu falei, pô, eu não quero continuar no mercado. Vou empreender. Então tudo começou em 99. Eu achei bacana o que você está falando, Carlos. Se você não prestou atenção, vai voltando, vai no YouTube depois e assiste de novo. Todo lugar que ele passou, você viu que ele falou assim, eu aprendi. Eu aprendi. Muita gente enxerga, às vezes, encerrar um ciclo de uma empresa, eu perdi, e ele fala, eu aprendi. Você vê que a mentalidade aberta. Exatamente. Não é uma mentalidade fechada ao novo. É aquilo que eu falo. Quando eu apresento para vocês essa viagem que a gente faz, né? A gente está na zona de conforto, todos nós temos zona de conforto em alguma coisa da nossa vida. Para sair da zona de conforto, a gente entra na zona do medo. A zona do medo é da incerteza, a gente é influenciável por aquilo que a gente não sabe, então qualquer coisa faz com que a gente tome decisões para ir uma direção a outra e muitas vezes em direções contrárias ao que a gente quer. Uma vez que a gente está lá e a gente se esforça, a gente entra na zona de aprendizagem, a gente começa a aprender. E quando a gente aprende a respeito daquela determinada atividade, a gente acaba entrando na zona de crescimento, que foi exatamente esses passos que o Carlão deu. E isso é repetido com todas as pessoas que vêm aqui. A mente não é uma mente de que encontrei um bloco na minha frente e esse é o fim da minha jornada. Esse bloco pode se transformar num trampolim. Então essa mente aberta de que não deu certo aqui ou acabou, teve um problema, o dólar explodiu, alguma coisa aconteceu, que a gente normalmente, quando a gente não tem sucesso, a gente encara aquilo como o fim da jornada, aquilo acaba sendo um ponto de lançamento. Eu acho que essa é uma grande lição. Sim. Ô Carlos, em qual momento até ou se foi mais para frente, ou já passou esse tempo dessa pergunta, vou te dizer, de que você entendeu que a pressa ela não era importante, mas que a consistência, o aprendizado valia muito mais? Em qual momento você acha que isso despertou em você? Resposta super fácil. A hora que você não precisa se preocupar com as contas que você precisa pagar no mês seguinte. Perfeito. É nesse momento que você começa a ter uma visão estratégica mais clara do teu negócio. Antes disso, você acaba não enxergando tudo porque os teus objetivos são outros. E eu passei exatamente por isso.
Quando eu saí da Cutia Trade e resolvi empreender, eu resolvi empreender com ideias, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha 16 mil reais, que foi a minha rescisão. E eu devia 40 mil no carro que eu tinha financiado. Então, meu saldo era negativo. Aí eu tava, não pago o carro e gasto 16 mil reais. Então, era uma conta bem engraçada essa. E dentro de uns 13 anos, mais ou menos, eu tive altos e baixos. Então eu tive momentos muito bons e tive momentos muito difíceis. Então eu comecei com uma plataforma de financiamento de carro online, que tinha sido o meu histórico dentro dos bancos que eu trabalhei, das montadoras que eu fiz os produtos. E eu comecei que era crédito de carro, eu comecei a financiar carro online. Quando você fala que financiar carro online, em 1999, era só eu na internet, não tinha nem cliente, nem ninguém oferecendo. E quando eu ia nos bancos, era o seguinte, mas a gente não tem nem como você mandar nada pra gente. Então eu tinha que receber a proposta do cliente preenchida na internet, como você faz hoje. Aí eu recebia a proposta e preenchia na mão, na ficha cadastral do banco e mandava pro banco. Né? Então eu era um correspondente bancário, eu era um agente do banco para ser comissionado pela operação. E foi muito interessante, foi uma briga grande, a gente tinha altas expectativas. Eu acho que se eu tivesse uma visão de B2B naquela época eu tinha dado certo. Eu tive uma visão mais de B2C. Só que aquele negócio, né? História contada depois não adianta, né? E aí eu fiz uma parceria com o Grupo Rodobens, como se fosse uma certa sociedade numa operação de gestão de crédito. E ali me deu uma escala maior, aí a minha empresa estava indo bem, a Rodobens estava indo bem. Aí você recebe aquela notícia, né? Poxa, agora a gente já sabe como fazer, não precisamos mais de você. Então, não precisamos mais de você, você já ensinou todo mundo aqui. E aí eu falei, cara, não quero mais ficar no meio, porque tinha o banco de um lado e o cliente do outro. E eu no meio. Eu apanhava de todos os lados. Eu falei, não quero mais. Só que aqueles 14 mil, 16 mil já eram R$1 milhão no meu bolso. Isso em 2008. Né? Eu falei, bom, vou começar a emprestar. Aí eu lembro que eu fiz o primeiro empréstimo para financiar um carro velho, porque eu falei, carro novo não dá, não vou concorrer com os bancos, carro seminovo estão com os bancos, eu vou lá no Corsinha, velho, né? Tinha até uns Chevetes na época. O Chevette Júnior. Nem sabe, o Chevette Júnior. Aí eu lembro que eu fiz um TED para pagar o primeiro financiamento, R$6 mil. Eu fiz o TED e corri pro banheiro, cara. Porque eu falei, nunca mais vou ver esse dinheiro. Nunca mais vou ver esse... Porque uma coisa é você ser o comercial do banco, vender, brigar por crédito. Outra coisa é ser o dono da grana. E você mesmo analisar o crédito, você tomar a decisão, você emprestar e você ter que receber de volta. É outro comportamento totalmente diferente. Teve uma empresa que um fundo grande aí de investimentos em startups que está agora balançando bastante, SoftBank, ele me perguntou, cara, a gente está procurando diretor de crédito para tudo quanto é lado, e aí a gente contrata, o cara não consegue fazer, aí vem o cara de um banco tal e não consegue fazer. Eu falei o seguinte, mas o diretor de crédito, ele segue a política de crédito, ele mexe na política de crédito. Quem manda emprestar e parar de emprestar é o banqueiro. Então não adianta você ter um bom diretor de crédito, você tem que ter um cara que saiba entrar e sair. Perfeito. Tá? Isso é um negócio que você só aprende com o tempo. E fazendo. Tá? E fazendo, e errando, e fazendo. Senão você não vai aprender. Não adianta você criar. As fintechs hoje têm modelos de algoritmos fantásticos, melhores que os dos bancos. Não é, e nunca vai ser. Segura aí. Não perde o raciocínio, mas aqui ele falou uma coisa importante, acho que vale a pena a gente explorar. Anota aí. Ele disse o seguinte, que a gente aprende errando. Por que as pessoas têm tanto medo de errar hoje? Ou seja, elas estão deixando também de aprender. É isso que você está querendo dizer? Na minha empresa, o que eu faço, eu recebo os prints de WhatsApp do meu time comercial dizendo, olha o que falaram bem da gente, olha o que falaram bem da gente. A minha resposta é o seguinte, você não fez mais que sua obrigação. Porque o cara está pagando para você fazer um bom trabalho. Ponto. Eu quero que você ligue para ele e pergunte o que não está bom. Eu quero que ele te critique. Porque ali eu vou melhorar. Senão eu vou ficar no mesmo lugar. Se tá bom, eu vou ficar ali no mesmo lugar. Eu não vou mudar daquilo. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa porque tá bom. E o que não falou nada, a gente precisa correr atrás do que não falou nada. Aí é que falar tá. O cara que falou mal da gente. Porque entender por pouca gente fala mal. Pouca gente te critica. Só que é o seguinte, quando tem um te criticando, pode ter certeza que o teu problema tá em vários. Não tá em um só. E aí você tem que acompanhar. É difícil? É difícil.
Principalmente quando você está com grandes volumes, acompanhar isso daí é muito complexo. Exige um grau de humildade muito profundo, né? Um ato de contrição pela parte da pessoa que é criticada, aceitar sem reagir à crítica, internalizar se de fato procede e tomar decisões para reparar o dano. Esse é um diferencial das pessoas de sucesso? Você acha que elas sabem ouvir a crítica, elas sabem ouvir a negativa? Eu acho que são vários itens. Um deles é o tempo que você consegue apanhar. O quanto que você tem de estômago para apanhar. Eu tenho um estômago grande, né? Resiliência. O quanto tempo você consegue apanhar. Hoje a turma está acostumada a fazer um processo, montar um PowerPoint e sair vendendo para captar dinheiro. E não é ruim captar dinheiro, mas você quer captar dinheiro para pagar um salário para você, que é o fundador da operação. Cara, se você não sofrer na mão, pesado, se você não sofrer no bolso, você não vai conseguir construir. Porque os melhores caminhos do teu negócio, eles só vão existir o dia que você for ineficiente financeiramente e precisar achar um caminho para dar dinheiro de qualquer jeito. E aí você vai encontrar os melhores caminhos para que a tua empresa ande bem. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive que me virar. Eu tive que achar, porque eu estava num modelo de fintech no momento que, quando eu contava a minha história, o pessoal falava, mas peraí, você vai concorrer com o Itaú? Hoje em dia você fala, isso não é um problema, mas... O pessoal acha muito legal. Mas... Bota 40 bila. Não bota nada, nem 20 mil reais, pô. Então, uma das coisas... E tudo bem, é uma história de quem já passou por isso, mas você aguentar e excesso de dinheiro dentro de uma empresa é ruim. Excesso de dinheiro para investimento é ruim, porque ela te atrapalha. Primeiro que você acaba gastando mais do que você deve, e segundo que você tem outros objetivos que são os investidores que estão ali te pentelhando para você fazer o resultado, para eles poderem vender aquela cota deles e ganhar o dinheiro deles. Esse é o objetivo, né? Então a gente talvez foi ajudado, porque eu bati em mais de 70 portas para captar dinheiro, equity, crédito, o que fosse. E eu apanhei pra caramba. De 2008, 2009 a gente teve a licença bancária autorizada pelo Banco Central. Eu comecei a ganhar dinheiro de novo depois de 2009, 2010, em 2013. Então eu passei ali 3 anos bastante difícil. Eu lembro que minha mãe, que você conheceu, minha mãe falou, filho, você tem... você estudou, você fala inglês. Você fala inglês. Você estudou, fala inglês, pô. O que você tá fazendo? Vai arrumar um emprego. Olha os seus amigos todos trabalhando. O cara trabalha lá no Safra. Olha lá, vai arrumar um emprego. Volta não sei o que. Eu falo, Safra. mãe, espera até o final do ano. Aí se não der, aí no final do ano eu vou. E todo final de ano eu vou melhorar. Pessoal, anota aí. Olha só aquilo que eu digo sempre nas sessões. Não existe ter sucesso na vida, mesmo que você não queira ser um banqueiro, mas mudar de patamar no negócio que você tem, sem incorrer risco. Se você não incorrer risco, o que você tem hoje é aquilo que você vai ter sempre. Não existe outra alternativa. O risco, ele é sempre comensurável ao retorno, e acontece o seguinte: esse retorno, ele não é uma promessa, né? Ele está embutido nessa variação que a gente chama risco. Então, todo mundo de sucesso que eu conheci até hoje, sem uma única exceção, todos, em determinado momento da vida, incorreram risco. Então, e aí a empresa entrou numa curva ascendente, né? Só que é o seguinte, eu não tinha dinheiro para colocar em crédito, e eu só ganhava dinheiro com crédito. Aí eu comecei a falar, bom, então eu vou vender. O Banco Central me chamou, porque eu não estava conseguindo manter o meu patrimônio líquido, então eles me chamaram lá e falaram, cara, você precisa vender outras coisas. O teu objeto social pode fazer outras coisas, você não precisa só fazer crédito, você precisa ter mais coisas. Se você não diversificar, você vai morrer. Aí eu ouvi isso, eu comecei a perguntar mais, poxa, mas e se eu fizer isso? Ele falou assim, o Banco Central, eu já te falei o que tinha que falar, o Banco Central é uma empresa de consultoria. Eles falam... Já te dei a deixa. O Banco Central não é empresa de consultoria, isso aí virar um meme, pô. Entendeu? E foi engraçado que eu sentei na sala, eu cheguei lá, tinham 7 pessoas na sala e eu. 6 olhando para mim e 1 falando. Eu falei, daqui para a Polícia Federal.
Eu não sei nem o que eu fiz, mas devo ter feito alguma coisa. Mas, na verdade, era um processo de auditoria das instituições que acontece desse jeito, mas era a minha primeira vez, né? Agora já está mais calmo, agora a gente vai mais amistoso. E aí, quando eu comecei a ver o crédito andando, eu falei, preciso de grana. Aí eu comecei a vender serviço. Poxa, eu sei analisar crédito, vou vender análise de crédito. Eu sei fazer cobrança, vou vender gestão de cobrança. E comecei a ganhar um dinheirinho. E esse dinheirinho, ao invés de eu achar que era minha receita, eu falava, não, isso não é minha receita. Isso é meu dinheiro para investimento. Então eu pegava e colocava em crédito. Então eu pegava um, fazia virar 4. Pegava um, fazia virar 4. E o que eu sabia é o seguinte, ia demorar. Só que naquele momento eu já tinha passado a arrebentação. A arrebentação é aquilo seguinte, você já consegue pagar o próximo mês de conta, já está garantido. Aí eu falei, meu objetivo agora não é mais um mês de conta, são 3. Aí eu cheguei a 3, depois eu falei, não é mais 3, é 6. Então eu nunca saí da curva de reinvestir o capital. Anota aí, pessoal, quando eu falo para vocês que aquele dinheiro que você tira, que você bota no seu bolso, e você acha que aquilo é o que você está fazendo como empresário, que a sua busca é esse prolabore, não. O prolabore, aquilo que você bota no seu bolso, você se paga, aquilo é um custo como se você fosse seu próprio empregado. O que o empresário busca está abaixo dessa linha. É o que a gente chama de lucro. É aquilo que fica depois que você pagou tudo e esse dinheiro ele deve ser parcialmente retido para investimentos e parte você pode se dar o luxo de ter um dividendo e botar um pouco mais no seu bolso. Agora, no começo, todo empreendimento, esse lucro ele precisa ser reinvestido no negócio, porque senão ele fica pequeno, especialmente num país que o juro é tão elevado e a gente não consegue levantar crédito facilmente para pequenas e médias empresas. Mas a gente volta daqui a pouquinho com mais, vamos ouvi-lo mais. Agora a gente vai... Dica do Dunga? Agora é a dica do Dunga. É agora, né? É a dica do Dunga. Segue para a dica do Dunga, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, Júnior! Olá, Vandique! Que alegria estar mais uma vez com vocês aqui no Sou Bem Sucedido. Uma alegria mesmo poder falar com vocês e essas dicas estão sendo muito importantes, inclusive para mim, porque está me obrigando a também fazer uma análise sobre a minha vida. Hoje eu quero falar para vocês sobre a têmpera. A têmpera. Um processo doloroso para o material. Nós sabemos que nós não estamos preparados totalmente para todos os desafios, para sermos usados verdadeiramente como ferramentas próprias para determinado tipo de trabalho. Precisamos passar por processos dolorosos na nossa vida, como, por exemplo, a têmpera do material. Eu me lembro, os primeiros 12 anos da minha vida profissional foi como supervisor de manutenção mecânica numa fábrica de papel. Aliás, uma das primeiras fábricas de papel da América do Sul. Quando eu precisava de uma ferramenta especial, aquelas ferramentas que a gente não encontra no mercado, eu ia no pátio do material, pegava ali um pedaço de ferro, tecnicamente falando um aço 4340, popularmente conhecido como um aço doce. É aquele aço que ele se permite ser moldado. Eu levava a fresa, o torno, a plana, a furadeira, e ele tinha aparência, por exemplo, de um martelo. Mas se eu colocasse um cabo, eu não poderia usá-lo, porque ele não tinha a dureza brímel o suficiente para ser usado como ferramenta. Aí então eu levava a forja, 900 graus centígrados. Fogo, logo em seguida a água, o fogo novamente, logo em seguida a água, o fogo novamente e depois o óleo. Esse processo de fogo, água, óleo, mudava as moléculas daquele material, dando a ele uma dureza incrível. E assim eu poderia usá-lo como uma boa ferramenta. Ele não iria se deformar. Assim também somos nós. A vida nos forma, a vida nos tempera, e é por isso que você é um homem ou uma mulher bem-sucedido, porque você foi dócil a esse processo na sua vida. Eu tenho certeza que o atual momento da sua vida, por mais doloroso que seja, ele faz parte desse processo. E muitos agradecerão, porque você se tornará uma grande ferramenta para que muitas pessoas possam usufruir do melhor de você,
porque você, para elas, é muito importante. Grande abraço, Deus abençoe o dia de vocês e que a gente possa se encontrar em mais um Bem-Sucedido aqui. Valeu, galera, um grande abraço. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, o nosso encontro semanal aqui na BMC News. O cara não só joga bem basquete, não. O cara nos negócios manja. A perspicácia, a capacidade de analisar, ele ganhou a possibilidade de se conter. Uma das coisas que o Carlão tem que é muito interessante é esse negócio de conter o ímpeto. Ele tem um ímpeto, todos nós temos ímpetos. Mas aprender a controlar esse ímpeto é muito importante. Eu, por exemplo, preciso sempre controlar o meu. E aí? E a sua mãe falou lá, aí você falou para sua mãe até o fim do ano, mas não foi só até o fim do ano. A trajetória seguiu. O negócio seguiu. E aí, os resultados começaram a vir. E aí o ímpeto exatamente, porra, mas dá para comprar um carro legal essa grana, hein? Olha lá. Eu falei, pô, mas meu carro tá legal. Pô, mas dá para fazer uma viagem diferente. Cara, eu fui pé no chão. Não saía de férias, saía muito pouco de férias. Mantive minha vida muito ortodoxa, muito reta, porque eu sabia que aquele dinheiro ia fazer falta em algum momento. Primeiro porque o mercado financeiro ele é volátil. O Brasil é volátil por natureza, o mercado financeiro é muito mais. Quando você é uma grande instituição, você vai sofrer, mas você tem uma diversificação tão grande que você se protege. Quando você é uma instituição menor, você pode quebrar. Num ambiente não propício a isso financeiro, você pode quebrar. Mesmo que você faça só serviço, você pode quebrar. Tá? E aí, eu trabalhei muito isso. Na minha cabeça, muito importante saber, eu preciso, no final do ano, fazer esse número, eu preciso fazer esse número. E o número não era nunca preocupado em quanto valia a minha empresa. Era o seguinte, eu precisava fazer mais negócios. Cada mês eu precisava fazer mais negócios, eu precisava vender mais, fazer mais e reinvestir mais. E isso começou a acontecer. E essa parte de serviços, um dia um fundo me pediu, você emite uma cédula de crédito bancário, que é um contrato de crédito para a nossa estrutura que o meu fundo compra. E aí eu emiti uma nota e deu um dinheirinho. Eu falei, nossa, não sabia que isso aí podia dar. E aí no começo eu me senti até meio um cartório, né? Eu falei, caramba, montei essa estrutura e sou financeira para ser cartório? Não. Depois eu vi que dava dinheiro. Falei, peraí, vamos colocar para dentro de casa, né? E aí a gente começou a montar algumas estruturas para fundos, para montadoras, porque a gente já via com aquela cabeça de banco da montadora lá que eu tinha, na época da Cutia Trading, de que qualquer empresa podia ter um produto bancário. Qualquer empresa. Para os clientes delas, para os fornecedores, para os prestadores de serviço, para os funcionários. Quer dizer, toda essa capilaridade ela tem um banco relacionado. Então, uns são clientes do Bradesco, outros do Banco do Brasil, outros do Itaú. Mas, poxa, e se a empresa conseguisse controlar tudo isso aí? Então, para mim, aquilo era o banco da montadora, que depois virou o Banking as a Service. E aí a minha estrutura veio crescendo e eu falei, agora eu preciso automatizar, porque eu tinha um RPzinho mais simplificado, eu precisava automatizar. E eu comecei a conversar com algumas empresas de tecnologia para desenvolver software para mim, para eu poder trabalhar. E, cara, eu me senti muito burro, porque eles vinham com os projetos e eu não entendia nada do projeto. Nem as letras. Nada. E o que eles me perguntavam eu não sabia responder. Eu falei, cara, eu estou muito mal preparado. Muito mal preparado. E no final eu percebi que não era isso, porque aí veio uma outra pessoa e falou, poxa, o que você quer é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, porra, não pode ser tão complexo nem tão simples, né? Mas esse aqui, do mais simples, me pareceu interessante. Eu falei, quer saber, eu sou um cara meio ansioso, você quer vender sua empresa? O cara quase caiu para trás. Né? E era pequenininho, e tinha uma certa necessidade. Ele falou, vamos fazer um negócio. E eu comprei essa empresa de tecnologia lá em 2016 e nesse meio tempo eu estava negociando uma operação junto ao Mercado Livre. Aí a sua empresa fez Você comprou a empresa, não comprei, fez a aquisição. Mas Aí você fez a aquisição e o produto que você queria, a sua nova empresa acabou desenvolvendo lá dentro, exatamente. Perfeito. Tá? Era uma empresa pequena de 3 pessoas, hoje são 130. Né? Só em tecnologia.
Né? E aí, naquele momento eu estava conversando com o Mercado Livre, porque ele queria dar crédito, Mercado Livre, plataforma digital, para dar crédito para os vendedores do Mercado Livre. E ele precisava de uma instituição financeira que fizesse o servicing de crédito, de bancarização, o Banking as a Service, o Credit as a Service para eles. E aí eles vieram com uma ideia totalmente maluca. E eu falei, porra, mas não posso falar não para esses caras. E talvez ali tenha sido um grande salto que a gente deu. Quando eu falei não posso falar não, eu tinha que achar uma alternativa para falar sim. Só que um sim, que a instituição financeira fosse protegida, que a estrutura fosse protegida e que também eles não corressem riscos. E aí eu vim com um modelo para eles, eu falei, olha, desse jeito que vocês querem, não dá. Mas desse jeito aqui dá. E eu fui ler regulatório do Banco Central, fui ler parecer jurídico, e aí eu consegui encaixar. E aí foi uma baita de uma operação para fazer 30 milhões no primeiro ano de trabalho em 2017, fez 300 milhões de produção, abriu nossa porta para o mercado de fintechs, várias fintechs começaram a nos procurar para fazer o mesmo serviço, né? E aí a história começou, a história realmente do que somos hoje começou ali. Mas aí, vamos lá, começou em 99. Começou em 99, olha o tempo que levou, 17 anos, 16, 17 olha anos, só. é isso. Pessoal, infelizmente as coisas levam tempo, mas pelo outro lado é importante, porque você tem também essa contrapartida da maturidade sua e da organização que você ganha, porque organizações são entidades vivas. Elas têm cultura, elas se desenvolvem e elas têm a maturidade delas, a capacidade de falar sim para coisas, a capacidade de falar não para muitas coisas. Isso depende da evolução, da maturidade da organização. E a gente está vendo aqui, 17 anos para chegar lá. Não, e o que eu vejo assim do Carlos, assim, não sei se você concorda comigo, se você também concorda com o que eu vou dizer sobre você, eu acho que esse olhar atento às oportunidades, isso é muito importante, né? Eu olho para ele, por exemplo, eu vejo que ele está a todo momento, ele está de olho nas oportunidades, está crescendo com as oportunidades, não é? Se eu errei aqui, ok, vamos lá, corrige e vamos embora. Essa resiliência que a gente precisa, eu acho né? Que isso é uma importante. Coisa que ele incorporou do basquete. Basquete, por ser um jogo muito dinâmico, você não tem necessariamente uma estratégia dominante. Você tem uma estratégia que se molda conforme você encontra as resistências do time oposto. Sim. E então você tem diversas jogadas que a gente sabe fazer, mas não quer dizer que essas jogadas vão funcionar. Então você é que nem um cubo mágico. Você está o tempo inteiro montando e remontando. Sim. Então acho que muito disso... Posso estar falando pelo meu cotovelo aqui, Carlão, mas eu estou vendo você na ala lá dentro, olhando onde o cara tá livre lá e pá, o cara vai lá e enterra a bola. Não, é porque, você vê, eu atendo muitas pessoas, cuido da carreira de muita gente famosa, artistas e tal, mas é muito raro as pessoas terem essa junção de conexões que você tem. Tipo, por exemplo, se eu errei, antes de ficar lamentando, eu vou lá e aprendo, eu tô de olho nas oportunidades, eu me reinvento. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Total, é raro isso. Total. É raro, Vandique. Durante o meu momento difícil, né, de não estar ganhando, de estar com muita dificuldade, posso falar, né, TV a cabo, eu posso falar qualquer palavra, inclusive palavrão, né? Pode. Eu chegava no final do dia e falava, cara, que porra, não deu nada hoje, né? Foda-se, amanhã é outro dia. Entendeu? Se eu não trabalhar amanhã não vai adiantar nada. Que hoje não adiantou, mas se eu não trabalhar amanhã não vai adiantar nada. Então bora pra frente. Vocês entenderam quando eu falo da nossa mandala do sucesso, né? A gente começa tudo no centro, às 12 horas, que é disciplina. A disciplina gera foco. Foco requer o quê? Metas. Curto, médio e longo prazo encadeados. Quando você tem metas, você precisa do quê? De uma hierarquia de propósito. Sabe como a gente chama isso? Teve até uma ministra que perguntaram para ela quais eram as prioridades e ela disse que tudo era prioridade. Isso aí. Pois é. Por isso que eu falei, existe uma hierarquia de propósitos. E a prioridade é aquilo que vem primeiro. É aquilo que é mais importante. Se você tiver 5 prioridades, você não tem prioridades, meu cara.
Prioridade é aquilo que tem que ser feito agora, hoje. Se não for feito, alguma coisa ruim acontece. Na hora que você tem prioridade, você passa a executar. Porque você sabe o que você vai fazer. Na hora que você começa a executar, tem coisa que dá certo, que você pula, grita, fala, cara, deu certo. E tem muita coisa, talvez até mais coisas que dão errado. E essas coisas que dão errado, elas são fundamentais para você desenvolver a casca grossa, que é a resiliência. A resiliência é aquela capacidade que você tem de se pegar depois que você caiu, você se levanta assim, por trás assim, levanta, cara, puta que pariu, vamos fazer. E é aquilo que eu digo, se cai uma vez, você levanta duas. Se cai duas, você levanta quatro. Porque se você só levantar aquela vez que você caiu a primeira vez, você não fica essa casca grossa. Nós estamos vendo o Carlão falar aqui exatamente isso. Cara, apanhou, tomou, caiu, foi nocauteado. Cara, tem a próxima luta, amanhã vou ter que acordar. E quando você faz esse ciclo, esse é o ciclo vicioso, por isso que eu falo que é uma mandala, porque ele é um círculo, você começa a colher os frutos. As recompensas aparecem. É volume, né? Volume. Se você faz volume de trabalho, você em algum momento vai colher isso. E hoje o banco está aí a todo vapor. Está crescendo bastante, a gente desta operação, e aí a estrutura ela começou a se moldar com a demanda no mercado. Porque é o seguinte, a minha visão era do banco de montadora. Então o banco de montadora é qualquer um. Se eu tenho a Dell fazendo isso, a Dell Financial, o Caterpillar, Cat Financial, eu tenho a Volkswagen, cara, obviamente você precisa ter uma capilaridade, mas qualquer um pode fazer isso. O que você precisa ter? Organização e foco. É isso que você precisa ter. E aí eu olhei e falei, poxa, mas se eu montar isso para várias empresas, elas não vão se preocupar com toda a parte, todo o ambiente regulatório, todo o ambiente de gestão. Matei no peito isso para elas. E eu faço tudo, e até funding para operações de crédito, se eles quiserem, a gente arruma. Na época eu não tinha capacidade ainda de funding, mas aos poucos a gente foi adquirindo essa capacidade, né? E aí a operação começou a se replicar. Primeiro nas fintechs, obviamente o mercado vai se moldando, ele vai se profissionalizando, as novidades acabam sendo não tão novidades assim, quer dizer, um serviço que era feito lá em 2017, hoje em 2023 ele é muito mais profissional, a organização do processo é totalmente diferente, o desenho, o modelo de negócio é totalmente diferente, mas a linha de raciocínio continua sendo a mesma. A linha de raciocínio continua sendo a mesma. Produtividade e eficiência. Você tem que buscar isso. Produtividade e eficiência. Isso que quando uma operação digital de banco ela procura. O que mais acontece dentro dos bancos é que eles são lentos. Mas eles não são lentos porque eles querem ser lentos. Eles são lentos porque houve uma grande consolidação no mercado financeiro e eles são muito grandes. Então eles obrigatoriamente são lentos. Até para manter a estrutura deles. Quando você cria tecnologias novas, você consegue melhorar aquilo porque você não tem aquele volume ainda. Então, quando você tiver aquele volume, que é o que a gente tem hoje, você já está preparado tecnicamente para fazer aquilo. Né? Então, a nossa história foi mais ou menos essa. Quando eu vi aquela oportunidade, eu falei, cara, eu posso emprestar dinheiro aqui, em umas operações de crédito, mas tem gente aqui que quer comprar o que eu sei fazer. Eu sei fazer crédito, eu sei fazer cobrança, eu sei fazer regulatório, eu tenho uma instituição financeira e tem gente que quer comprar isso. Eu vou vender isso. E aí eu comecei a vender. E eu via outros players no mercado fazendo a mesma coisa, só que com uma lentidão, com um processo não dinâmico, e até hoje, né? E aí a gente entrou, e aí a gente virou referência nesse segmento para fintechs, para empresas, para plataformas digitais. O BMP tem hoje, trabalhando então, embaixo de vocês. White Label, a gente tem duas plataformas White Label, uma de crédito e uma de banking, né? Mais ou menos umas 60 plataformas White Label, mas conexões com parceiros, tanto automatizadas, tem algumas conexões que não são nem automatizadas, é um back-office que utiliza, porque você tem operações estruturadas que cada contrato é um contrato. A gente está falando por volta de 400 parceiros ao todo, e que originam, em média, 1,5 milhão de operações por mês. Então, esse ano a gente deve, pouco mais, esse ano a gente deve bater 25 bilhões de reais em crédito. Quer dizer, tá jogando a Premier League. Exato, agora sim. Está jogando a Premier League. O ano passado a gente entrou. Está jogando a Premier League. Notem o seguinte: entrou para jogar, que é o primeiro passo. Quando você entra e joga, você começa a ter chance de ganhar.
Não é verdade? Opa! Quando você começa a jogar, Então, o problema era chegar lá. Agora que tá lá na Premier League, aí eu brinco todo dia, eu falo o seguinte, deixou chegar, agora vai ter que me segurar, senão eu vou passar. Olha lá, é isso aí. Estão entendendo como é que é o processo? Isso é super importante levar em conta. Você não pode nem se superestimar demais, Claro. nem se subestimar. Mas eu tô com você nessa. Eu falo assim, me deixa entrar nesse negócio, você vai ver o que eu vou fazer lá dentro. É isso. Então, a gente ocupou esse espaço, principalmente na pandemia, a gente estava extremamente bem preparado. A gente foi para um produto do BNDES que ele alocou no mercado, só bancos entraram nesse produto, bancos tradicionais, e a gente entrou. E a gente ficou em segundo lugar, atrás do Banco do Brasil somente. Então, em termos de colocação dos recursos no mercado. E aí eu lembro que a Febraban quis saber quem são esses caras. Né? Quem são esses caras? Né? Como é que vocês fizeram isso? É aquilo, a esteira e a inteligência do negócio. Eu vi elas você já estavam apresentar dentro. lá online naquele evento da Febraban. Uhum. Então a gente já estava preparado, né? Mas os bancos não estão preparados? Não. Os bancos estão sempre preparados, mas eles estão preparados na dinâmica deles. E isso não é ruim, porque eles têm trilhões lá depositados e a velocidade deles é um pouco mais reduzida. E a nossa não. A nossa era uma esteira limpa. Então a gente acelerou e ficou em segundo lugar, só atrás do Banco do Brasil. Sim. Lembrei agora do Silvio Santos. Diga. Que o Silvio Santos falou, a Globo negou, né, de ele ter programa lá. Ele falou assim, não, mas a gente não quer mais. Então, já que eu não posso ter programa aí, eu vou comprar meu canal de televisão. Já que ele não pôde trabalhar naquele banco, então eu vou ter o meu banco. Não, a própria BMC, assim, o Luiz era para ter, a BMC era para ser outra coisa, numa outra empresa do setor financeiro. Sim. E os caras resolveram que não queriam mais ter a TV, então ele falou, mas eu quero ter uma TV. E montou a BMC, por isso que eu tenho o maior respeito pela casa. Não, e como uma negativa pode transformar em coisas extraordinárias, né? Então, às vezes, uma porta fechada ali, não te quero trabalhando aqui, não deu certo ali, hoje a gente encontra o Carlos aqui, né, um dos maiores banqueiros do Brasil. Você sabe uma das coisas que eu lembro muito claro na minha cabeça? Eu tinha várias pessoas que me conheciam do mercado, né? Isso lá atrás, anos 2000 e pouco, bem no começo de 2004, 2005. E aí, eu com a minha empresa, com a Crédito Carro, né, início, tecnologia, em 2002, 2001, quer dizer, e estava indo muito mal, e sem grana, e não sabia o que fazer, mas eu colocava na cabeça, poxa, imagina se alguém me ligar amanhã e perguntar, poxa, me ajuda aqui numa proposta para um cliente, e eu falar... Cara, não tenho mais a empresa, fechei a empresa, estou trabalhando não sei aonde, parei de fazer. Cara, eu não ia conseguir falar isso nunca. E isso é muito pessoal, Sim. tá? Porque, na verdade, eu estava pagando um preço caro por agir daquela forma. Né? Mas eu tinha isso na cabeça, eu não ia conseguir falar, olha, não estou mais fazendo isso. Para mim era muito difícil falar isso. Sim. Eu tinha que resolver o problema, porque quando as pessoas me ligam, elas confiam em mim. Sim. E se elas confiam em mim, eu tenho que resolver o problema delas. Ponto final. Esse é o meu objetivo. Eu tenho que resolver. E isso me leva até hoje. Tem muito escritório de advocacia, muito gestor de fundos, que o cara chega com uma ideia assim, não sei o que, ele falou, ó, liga lá na BMP, que se eles não resolverem, ninguém resolve. Porque a gente resolve. Pega o trabalho, lê, analisa, porque muitas vezes não é um problema, não é uma dificuldade. Muitas vezes é a dificuldade até de quem quer as coisas não saber te explicar da forma que ele quer. Só que ninguém está pronto para ouvir isso. Sim. Né? A grande parte do pessoal do mercado financeiro não está pronta. Elas gostam das coisas mais standard, que dá escala. Mas você consegue dar escala com coisas não standard também. Em 2019 viraram para mim e falaram, olha, você não vai conseguir mais atender do jeito que você atende. Pô, a gente está em 2023 e eu continuo atendendo. Passaram os 4 anos, a minha empresa cresceu 4 vezes e eu continuo atendendo. Então, a história se repete, né? Atende bem, você sempre vai ter mais cliente. E aí, Vandic? Por mim, eu fico mais 3 horas aqui. Não vai dar para cobrir tudo. Não, eu acho muito bacana a história, né? Eu acho que você que está nos assistindo aqui tem que se inspirar mesmo. Tem que se inspirar. Eu fico inspirado. Eu sei da história, eu fico muito inspirado, porque aquilo que eu digo para você,
o Carlão não é o Jeff Bezos. O Carlão não é o Zuckerberg. Ele é o cara que você vê na rua. Você vê ele entrar e sair da casa dele. Eu acho que o Zuckerberg... Também tem nem como ver ele, né, cara? O cara tem 2 anos de Não tem nem como não ver. Eu tô convencido que o Zuckerberg e o Jeff Bezos, eles não existem. Eles não cagam, eles não vão no banheiro. É verdade, o cara tem alguma coisa especial neles, porque eu acho que... E alguma coisa com a nossa audiência, e eu acho que é o mundo em geral, as pessoas confundiram. Por isso que a gente criou o Sou Bem-Sucedido, né? Porque as pessoas olham e acreditam que sucesso é aquela coisa, o Zuckerberg, aquela coisa, o Jorge Paulo. Né? E a gente fez aqui isso aí, para trazer para pequenos empresários, médios empresários, pessoas que querem ser empresários, pessoas que são empresários e não sabem, médico, advogado, engenheiro, dentista, é empresário, não se vê como tal. E quando começa a se ver, vira a vida, muda de maneira radical. Né? Mas é exatamente isso, que o Carlão, que foi fazer medicina, que não quis fazer medicina, foi fazer economia e queria trabalhar no Garantia, tomou pau no Garantia. Que o Zuckerberg não fala, né? Que a gente acha que o Zuckerberg na vida dele foi linear, o cara só foi bem na vida, né? Jeff Bezos, a gente só acha isso, né? E tem o cara aqui contando para você, olha, eu sou que nem você, mas eu tenho mais que você, eu posso hoje mais que você, porque eu passei esse percalço. E eu não desisti quando eu vi a placa vermelha dizendo não pode entrar. O cara encontrou lugar para entrar. Ele não roubou, ele não quebrou a placa, ele encontrou uma maneira de passar a placa que estava parando ele. Então é isso que eu digo. E muitas vezes essa placa de parada ou essa lombada, ela pode virar um trampolim para lançar a gente. Então o mundo é cheio de gente que desiste na primeira. Ótimo. Vai afunilando. Ótimo, afunila de novo. E é assim que a gente consegue ter sucesso. Não seja uma das pessoas que se afunila logo da primeira vez e pula fora. Não vai ser a constante. Sim, é um potencial que você talvez escute. Acho que as pessoas, né, Carlos, elas não respeitam, não sei se essa é a palavra correta, não respeitam o tempo necessário de maturação para que você possa colher depois, né? É necessário esse tempo, né? Eu acho que cada segmento e cada pessoa tem a sua expectativa. Também você não pode querer determinar que é uma regra única para todo mundo. Tá? Mas uma coisa é extremamente importante. Quando eu fui morar nos Estados Unidos em 96, o Kobe Bryant começou a jogar basquete no Lakers. Você estava em Los Angeles? Estava em Los Angeles. Então, quer dizer, eu já fui direto. Eu sou Lakers mais do que sou Palmeiras, pra você ter uma ideia. Eu vou para lá só para assistir jogo. E aí, eu fui acompanhando a carreira dele. Ele teve um momento ali de arrogância, depois um momento de agregar e ganhou, fez a história dele toda. Mas quando você acompanha, que hoje você tem mais acesso às informações dele, né, de alguns anos para cá, YouTube, essas coisas, você vê o seguinte. E isso serve para todo mundo. Se você trabalhar em grandes volumes, a chance de você não ter sucesso é muito pequena. Quer dizer, se ele treinar mais que o outro, ele vai passar aquele outro. Que é o que ele fez. Ele não era o melhor jogador. Ele se tornou o melhor jogador porque ao invés de fazer 2 treinos por dia, ele fazia 4. Eu começo cedo. Eu 6 da manhã estou na academia. Acabei 7 e pouquinho minha academia, dou uma descansada e pau na máquina. E eu vou parar às 9 da noite. Então são 12 horas por dia até hoje. Hoje eu não precisaria mais trabalhar tudo isso. Mas eu preciso, eu estou acostumado com isso e eu sei que se eu continuar assim, o meu objetivo de manter a minha empresa crescendo, eu consigo. O Kobe Bryant, no último jogo dele, que ele não precisava mais nada. Não precisava fazer mais nada. Ele fez 60 pontos. E ele não precisava fazer mais nada. Então você percebe que isso está na cabeça. Quer dizer, eu sempre preciso fazer mais do que eu fiz ontem. E isso é importante. Dica de ouro, cara. Não podia. Não, parece até que a gente combinou que ele ia falar isso aqui, né? Mas foi totalmente inspirador e feito impromptu.
Qual é a dica, para a gente encerrar o nosso programa, qual é a dica que você dá para os nossos telespectadores que estão começando agora ou estão perdidos aí, mas querem encontrar um caminho de sucesso na sua vida profissional? Cara, a primeira coisa é pesquisar quem faz o que você está pretendendo fazer. Todo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Estônia, aonde quer que seja. Vai procurar para ver. Existem modelos já pré-determinados de gente que gastou muito dinheiro. E aí você consegue saber se aquilo já tem uma certa eficiência. Em cima daquilo, você tem que entender do teu negócio do começo ao fim. Não adianta entender parte dele. Você tem que entender do começo ao fim. Até aquilo que não é a tua responsabilidade. Se você não souber tudo, você não vai saber nada. Então, observação de tudo. Eu, por exemplo, a Credit Carro, que era aquela empresa antiga, ela está voltando ao ar agora, a partir do ano que vem. Eu peguei um site de seguros da França, que eu estava olhando e fiz um comparativo da lista de experiência do usuário que tinha lá e eu achei fantástico. Eu falei, poxa, eu vou fazer um negócio parecido aqui, encaixado no meu negócio. Porque eu vou seguir essa linha de raciocínio. Então, a observação de quem já gastou muito dinheiro para fazer aquilo que você quer fazer é o melhor negócio. E outra coisa, eu não acho que o que você está inventando, só você pensou nisso. Tá? Muita gente já pensou nisso, muita gente já errou e muita gente já acertou nisso que você está pensando hoje. Sim. Bom, eu anoto aí mais poderoso que pode existir. Anota aí. É um programa que você tem que assistir no YouTube de novo. Tem que assistir de novo. Tem que assistir de novo, tem que assistir de novo, porque foi uma aula aqui. É uma aula. Que não se ensina em nenhuma pós-graduação. Não, isso aqui não é um produto acadêmico, isso aqui é um produto para a vida. Exatamente. Eu cansei desse negócio do negócio acadêmico. Chego lá, fica todo mundo, né? Tem muita gente melhor que você no mundo. Muito. Só que tem tanta gente assim que trabalha tanto quanto você. Então é ali que você vai se diferenciar. E você está convidado a voltar quando você quiser. É muito bom. Tem o site, né, que está aqui embaixo. Tem algum aplicativo que a pessoa pode baixar? Não, é o próprio site. O próprio site mesmo. Isso, exatamente. moneyp.com.br. Tá lá um pouquinho da nossa história. Legal. Então fala com aquela, aqui do lado, o QR Code. Desse lado aqui. Fala com ela. Você tem uma semana de mentoria com o Vandique Silveira, comigo, mais 10 especialistas na faixa, uma semana, só porque você está assistindo o programa aqui, tá bom? Vandique Silveira, obrigado. Tamo junto, meu irmão. Ótimo. Tamo bom. Anota aí. Anota aí. E até semana que vem. Tchau.